Você já começou algo na sua vida super empolgado, com um ânimo total e logo você desanimou, desistiu e hoje você nem lembra que você queria fazer mais aquilo? No começo do ano, normalmente a gente coloca algumas metas, alguns objetivos e a gente começa com essa empolgação total. Várias metas, inclusive. E dentro dessas metas, ler a Bíblia pode ser uma delas. E a gente começa todo empolgado. Vou ler a Bíblia inteira durante o ano todo. Final do ano, acabei de ler a Bíblia toda. Vou ler tantos capítulos por dia. Ou às vezes você nem tenha colocado essa meta, mas você começa a ler a Bíblia por algum motivo e muito facilmente pode acontecer de nós desistirmos no meio do caminho, desanimarmos. Não estou entendendo nada do que eu estou lendo, ou então começo a ler e aquilo não faz sentido para mim, não serve para minha vida e eu acabo desistindo. Nós já vimos aqui no canal a importância de ler a Bíblia. Por que ler a Bíblia? Que ela é a palavra de Deus, que ela é viva, que ela serve para mim hoje, no dia de hoje, que ela serve para você no dia de hoje, no momento que você tá. Mas essa caminhada de ler e desistir é muito natural. E eu, inclusive, já fiz isso. Então, esse vídeo não é para dizer para você, nossa, você não tá conseguindo, olha como eu consigo. Na verdade, é o oposto. É para dizer para você que tudo isso aconteceu comigo, eu não consegui, eu desisti, eu errei, eu desanimei e eu desenvolvi algumas estratégias para isso não acontecer. E eu quero te ensinar, eu quero te dar essas estratégias para que você também não desista, para que você não desanime. Aí vai ser super fácil? Não, não vai. Mas vão te ajudar a não desistir, que é o importante. Ser fácil não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é não desistir. Então é para isso esse vídeo. É para que você use essas estratégias que eu desenvolvi e não desanime, não desista. Outra coisa que pode acontecer é você até conseguir ler a Bíblia toda, ler boa parte dela, mas você não conseguir entender e não conseguir aplicar ela na sua vida. Então é uma leitura perdida, digamos assim, porque não faz sentido, você não sabe por que você leu, você não usou nada daquilo na sua vida. Isso também pode acontecer e é exatamente para isso, para você não desistir e para você entender e usar o que está escrito aqui na sua Bíblia, que eu quero te dar essas estratégias para que você aplique na sua vida. Então, como que eu não deixo isso acontecer? Como eu não desisto ou como eu não leio só por ler e não entendo o que está escrito? Primeiro, eu tenho que entender que a palavra de Deus, tudo que está escrito aqui, a Bíblia inteira, ela não é meramente informativa. Ela não está aqui só para você, entendi, ok, já tenho essa informação, enfim, não. A palavra, ela é reflexiva. Então, eu li, mas eu preciso refletir sobre o que eu li. Li um capítulo hoje, por exemplo, li Gênesis 1. Eu preciso refletir em Gênesis 1. E o que é refletir? É aprofundar, de certa forma, no que eu li. Então, muitas pessoas leem e, nossa, entendi, descobri que Deus fez a terra assim, 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 que a criação foi desse jeito. Enfim, acabou. É uma informação. Eu tenho informação de que Deus criou tudo que existe. Mas e a reflexão disso? Nós não fazemos muitas vezes, porque nós achamos que é ler para saber o que está escrito. E o foco não é ler para me informar do que aconteceu, é ler para refletir. Então a palavra, ela é reflexiva. Eu preciso me aprofundar no que eu estou lendo, eu preciso refletir. Como refletir? Eu vou te ensinar, vou te dar de presente essas 3 estratégias que eu utilizei para conseguir refletir na Bíblia, para conseguir refletir na palavra. Elas vão mudar a sua forma de enxergar a leitura da Bíblia e de praticar o que está aqui. Então, a primeira delas, ferramenta número 1, é dedicar tempo na sua leitura e na sua reflexão, no momento de reflexão. Você não pode fazer isso com pressa, e eu fazia isso muitas vezes. Lia correndo, porque eu estava com pressa. Nós não podemos ter pressa. No momento da leitura e da reflexão, e esse é um erro recorrente, que eu sei que não sou só eu que cometia, muitas pessoas cometem. Quando nós lemos a Bíblia, às vezes a gente propõe, hoje eu vou ler um capítulo, hoje eu vou ler 2, hoje eu vou ler 3. Eu leio assim: no princípio Deus criou a terra sem forma vazia, cresceu na face do abismo, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Enfim, saio correndo pro meu próximo compromisso, largo a Bíblia aqui, vazo, vou pra academia, vou pro trabalho, vou dormir,
só, esse foi o momento da minha leitura. Como eu vou entender uma coisa que eu leio correndo, com pressa? Isso vai acontecer não só com a leitura da Bíblia, com qualquer outra leitura. Se você está lendo um livro, uma apostila da sua faculdade, da sua escola, se você está lendo algo no seu trabalho, se você está lendo um livro, por exemplo, como esse daqui que eu estou lendo, se eu leio correndo, eu não vou entender. E isso é natural de qualquer leitura. Então a leitura da Bíblia, ela também é assim. Você não vai entender se você ler com pressa. Você precisa dedicar tempo, mas não é dedicar tempo só para leitura, é dedicar tempo para leitura e reflexão. Como eu vou dedicar tempo? Separe um tempo determinado do seu dia para se dedicar integralmente à leitura e à reflexão com calma, focando aqui no que você está fazendo nesse momento. Deixe o seu celular de lado, deixe tudo que pode tirar o seu foco e fique integralmente dedicando o tempo que você separou para isso somente para isso, de fato. Keila, mas eu não tenho tempo. E isso é uma das coisas que eu disse muito e muitas pessoas dizem. E nós precisamos também, isso é um problema que nós precisamos resolver. E não só dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não consigo, não dá, não tenho horário para parar e ler a Bíblia. Não, isso é um problema que todo mundo tem, mas é preciso resolver. Como? Como eu fiz, e é uma dica para que você possa fazer. Procure na sua vida o que pode ser substituído por esse momento. Então, troque algo que você faz por esse momento, para você se dedicar a esse momento. Que tipo de coisa que eu vou trocar? Eu vou trocar coisas que não me agregam em nada. Então, hoje nós vivemos em um mundo cheio de distrações, cheio de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que nós dedicamos tempo, que não são úteis para nós, que não trazem nenhum retorno positivo. E nós precisamos fazer essa análise, nós precisamos viver de forma intencional. Nós não podemos viver no automático como todo mundo vive. Não, nós temos uma vida só e ela é curta. Então nós temos que valorizar a nossa vida. O tempo é o bem mais precioso que nós temos, porque quando ele acabar, a gente morre, a gente não vai estar mais aqui. Então nós temos que valorizar o nosso tempo. Nós estamos muitas vezes jogando fora o bem mais precioso da nossa vida, que é o tempo. Às vezes a gente acha que o bem mais precioso da nossa vida é o dinheiro, é a nossa casa, o nosso carro, mas se a gente perder isso, a gente recupera. O tempo não. O tempo nós não recuperamos. O tempo, se a gente perdeu 1 hora do nosso tempo mexendo numa rede social que não me trouxe retorno nenhum, eu perdi aquela 1 hora e eu não recupero ela de forma alguma. Eu não vou recuperar aquela hora. Então nós precisamos parar dentro desse contexto e fazer uma análise. Coloque em tópicos, escreva tudo o que você faz no seu dia a dia. Escreva desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, até esses mínimos detalhes. O tempo que você fica no Instagram, o tempo que você fica no TikTok, o tempo que você fica em alguma outra rede social, o tempo que você usa para fazer coisas, não só no seu celular, mas... joguinho, meu Deus, joguinho. Eu sei que tem muitas pessoas que tem vários aplicativos de joguinho no celular e ficam jogando durante o dia. Pare para refletir o que isso te traz de positivo. Pense sobre isso. Não é algo que é errado, mas reflita o que isso está trazendo para a sua vida. Pense sobre isso. E não só coisas do celular, mas fora delas também, né? TV, enfim, isso é muito particular porque cada um faz algo individual no seu dia a dia, mas quando nós paramos para analisar o que traz retorno positivo, nós vemos que muitas coisas não trazem nada de positivo e ainda nos trazem coisas negativas, nos trazem comparação, nos trazem ansiedade, nos trazem sentimentos ruins. Então pare para fazer essa análise, escreva. E depois de você ter escrito tudo que você faz no seu dia, pegue esses pontos que não te trazem retorno nenhum, risque eles do seu papel e substitua. Então nós vamos fazer uma substituição. Substituir isso que não está me trazendo retorno positivo nenhum por um tempo de leitura e reflexão. Isso vai te trazer um resultado muito bom. Não só aqui nesse mundo terreno, mas isso vai te trazer um resultado no mundo espiritual. Isso é muito poderoso, mas você só vai conseguir entender quando você fizer. Enquanto você não fizer isso, você não vai saber, você não vai conseguir mensurar que resultado é esse pela vida das outras pessoas. Você só vai saber quando você fizer e o resultado for seu. Então, faça um teste. Se você não acredita em mim, faça um teste só para ter a prova real
e você vai ver que isso é verdade. Substitua o que não te traz nenhum benefício por esse momento de leitura e reflexão da palavra. Keila, eu sou uma pessoa muito compromissada, muito atarefada, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu não tenho coisas que eu posso tirar do meu dia. Tudo no meu dia é extremamente importante e eu não consigo substituir por nada, como essa dica que eu dei. Então, aumente o seu dia, que foi o que eu fiz. Eu aumentei o meu dia. Como assim aumentar o meu dia? Eu não posso acrescentar 1 hora no meu dia e fazer com que ele tenha 25 horas. Mas eu posso literalmente aumentar o dia e reduzir a noite, ou seja, acordar mais cedo. Isso, eu aumentei o meu dia. Dormir menos? Sim, diminui a minha noite, mas estou aumentando o meu dia e usando para esse momento de leitura e reflexão. Se esforce, faça renúncias por Deus. E não só por Deus, para a sua própria vida, porque isso vai te trazer resultado positivo para você. Então se esforce. Nós nos esforçamos na nossa vida por muitas coisas. Nós nos obrigamos, nós nos forçamos, nos disciplinamos por diversas coisas na nossa vida. Pelo nosso trabalho, tem dia que a gente não quer acordar, não quer ir trabalhar, mas a gente se esforça e vai porque nós temos que ir. Academia, muitas pessoas acordam 5 horas da manhã para ir para academia e se esforçam porque valoriza ali a saúde, o corpo, enfim, aquilo é importante. E se esforça, se disciplina, mesmo não querendo acordar às 5 da manhã, acorda. E por que nós não podemos acordar meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo para fazer a leitura e a reflexão da palavra? Porque não é importante? Isso é o mais importante na nossa vida. Hoje nós vivemos valores invertidos. Hoje, infelizmente, e eu me incluo porque eu precisei ter essa transformação na minha mente para entender isso, hoje nós damos mais ênfase e mais prioridade no mundo físico, no mundo terreno, do que no espiritual. E isso é um valor invertido. Nós priorizamos o nosso corpo, nós priorizamos, por exemplo, ir para academia, pilates, fazer alguma coisa assim, acordo 5 horas da manhã para isso, e não que isso esteja errado, estou só dando um exemplo do valor invertido. Nós priorizamos o nosso corpo físico, o terreno, que vai durar aqui no máximo 100 anos e a gente vai morrer e vai para debaixo da terra, do que o espiritual, que é eterno. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu acho ela muito bonita e muito real. Nós somos seres espirituais com experiências terrenas e não seres terrenos com experiências espirituais, que muitas pessoas acham. É o oposto. Nós somos seres espirituais com experiências terrenas. Então nós temos que valorizar muito mais o espiritual, que vai ser eterno, que é para onde nós vamos e viveremos a eternidade depois que sair desse mundo físico, terreno, do que valorizar o terreno, que é um pedacinho da nossa vida toda, que é a vida espiritual, e deixar o espiritual de lado. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Por que os valores estão invertidos? Nós precisamos parar para pensar sobre isso e mudar, e ter uma atitude de mudança, transformar as nossas prioridades, transformar de fato as nossas vidas, nos esforçar. Então eu vou acordar meia hora mais cedo, vou acordar 1 hora mais cedo, se eu não tenho nada no meu dia que dá para eu substituir por esse momento, eu vou acordar mais cedo e eu vou me esforçar porque eu faria isso por uma outra coisa, muito menos importante. É por esse motivo. E eu fiz isso e faço isso. Quando, algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu acho, eu comecei a acordar meia hora mais cedo. E era muito difícil. Era muito difícil. Eu acordava na disciplina. Teve momentos que ao invés de eu acordar meia hora mais cedo, eu acordava meia hora mais tarde, da hora que eu deveria acordar normalmente, porque eu não conseguia, muito cansada, muito sono. São altos e baixos. Eu tive momentos que eu falava, hoje eu não dou conta, eu não conseguia, no outro dia eu falava, não, ontem eu não consegui, hoje eu vou, e acordava meia hora mais cedo, e ia pra leitura, ia pra reflexão. Então, não vai ser perfeito, não vai ser uma linha reta que você vai falar, nossa, todos os dias eu acordo super feliz, super animado, meia hora mais cedo para fazer minha leitura. Não, isso não vai acontecer. Se isso acontecer com você, ótimo. Comigo não. Foi muito difícil eu acordar essa meia hora mais cedo, mas eu nunca desisti. E esse é o ponto. Se eu não conseguir acordar hoje, amanhã eu vou acordar. É não desistir. Não consegui ontem, deixa pra lá, não vou fazer mais isso não. Esse é o ponto, é não desistir. Mesmo com as oscilações, constância e se esforçar para não ter esses momentos baixos. Hoje eu acordo 1 hora mais cedo e continua sendo difícil, não é fácil.
dá sono. Por mim, eu não quero levantar, eu quero dormir mais porque eu tô com sono, porque eu durmo tarde, não consigo dormir cedo, eu tenho cansaço, eu preciso colocar o meu celular despertar longe da cama pra eu ir lá desligar o despertador e levantar, senão eu não levanto, eu desligo o despertador e volto a dormir. Então não é fácil, em momento algum eu vou dizer pra você que é fácil, mas é maravilhoso. Depois que você acorda, se arruma, toma seu café e você vem para esse momento com Deus, de leitura e de reflexão da palavra, você fala, nossa, eu deveria ter acordado mais cedo, eu tinha que ter mais tempo, 1 hora foi pouco. E aí você fala, amanhã eu vou acordar mais cedo. Amanhã você não vai querer acordar nem a 1 hora mais cedo, tá tudo bem. Mas você não desiste, porque no momento que você tá ali naquela... É tão gostoso que você quer mais daquilo. No outro dia vai vir o cansaço de novo e o sono de novo e tá tudo bem. Mas não desista, levante pelo menos a 1 hora mais cedo e faça o seu momento. Então, se pra você isso é muito difícil, comece com pouco. Não vai começar com 1 hora, que você vai desistir mesmo. Comece aos poucos e vá aumentando esse tempo, para que você tenha, né, na primeira, a gente ainda está na primeira estratégia, mas eu estou me aprofundando nela porque eu quero que fique claro. Para que você tenha tempo para dedicar para leitura e reflexão. Essa é a primeira estratégia e ela é extremamente importante. Se você não tiver tempo, você não consegue fazer as outras 2 estratégias e aí não vai funcionar a sua leitura, você não vai conseguir aplicar a palavra na sua vida. Dentro desse tempo dedicado à reflexão e da palavra de Deus, onde você vai ler e refletir, você precisa perguntar para Deus: Deus, sobre isso que eu li, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me mostrar através disso que eu li? Você precisa perguntar. E aí vem a segunda estratégia. Nesse tempo é necessário ficar em silêncio para ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes nós perguntamos, mas nós não paramos para ouvir a resposta de Deus. Nós não fazemos silêncio. Então o silêncio é a segunda estratégia para refletir na palavra e entender o que Deus está falando. Exemplo, Gênesis 1, que eu falei aqui no vídeo. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, primeira frase. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus, o que o Senhor quer me dizer com isso? O Senhor criou os céus e a terra. O que o Senhor está falando comigo sobre isso? O que significa isso? Pergunte para Deus, mas faça silêncio para ouvi-lo. Então, feche a sua Bíblia e pense, reflita, escute a voz de Deus. Se você não ficar em silêncio, você não vai ouvir a resposta de Deus. Se você não perguntar e não parar, dedicar o seu tempo para ouvir Deus falando, você não vai ouvir. Imagine que incrível você ler um livro, qualquer livro, e você ter o autor ali do seu lado disponível para explicar o que você está lendo sobre aquele livro. Então, vou pegar o livro aqui que eu estou lendo, o exemplo, né? Multiplique. Ele tem o autor, Francis Chan. Imagina eu ter aqui lendo meu livro Multiplique, capítulo que fala sobre a fé de Abraão, li. Francis, me explica essa parte, o que você quis dizer com isso? Seria fantástico. Isso é o que acontece quando a gente lê a Bíblia e reflete sobre ela. Nós lemos a Bíblia e o próprio autor, que é Deus, ele está do nosso lado, disponível para explicar, através do Espírito Santo que mora dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, ele está disponível para explicar o que você leu. É só você perguntar e fazer silêncio para ouvir. Nós precisamos parar para ouvir Deus. E esse era um erro meu. Eu lia, não dedicava o tempo necessário, porque eu já lia correndo, e ia embora para o meu próximo compromisso e não parava para ouvir Deus. Eu não perguntava o que ele estava querendo me dizer com aquilo que eu li. Então, eu não escutava o que ele falava. Eu não fazia silêncio para ouvir ele. Eu não dava o tempo necessário para ele falar para mim o que ele queria me dizer com aquilo, para ele me explicar. Eu não fazia isso. Hoje, no mundo que nós vivemos, nós estamos desacostumados com o silêncio. Então, é até estranho ficar em silêncio. Nós vivemos o tempo todo no meio de barulho. Sempre existe algum barulho à nossa volta, ao nosso redor. E isso não nos deixa refletir. Nós não conseguimos ouvir o que Deus quer nos revelar, o que Deus quer nos mostrar, porque nós não ficamos em silêncio. Nós estamos o tempo todo rodeado de barulho. E isso não é só no momento da leitura e da reflexão da palavra. Isso são em outros momentos do nosso dia a dia também. Mas no momento da palavra, principalmente, porque nós lemos,
Primeiro que nós já não perguntamos para Deus o que Ele quer nos falar. Mas se nós paramos para refletir, nós muitas vezes estamos minando o nosso tempo com distrações. Nós estamos o tempo todo com barulho e com distrações ao nosso lado. O que nós precisamos fazer é abaixar o volume de todos os barulhos que estão à nossa volta, desligar os barulhos de preferência, não só os barulhos físicos, como também os barulhos nossos internos. Os externos são as conversas das pessoas, as redes sociais, que às vezes a gente tá lendo aqui, aí para e começa a mexer numa rede social, começa a responder a alguém, e você, a hora que você percebe, você já nem sabe mais aonde você estava lendo. Isso é um barulho, isso é uma distração. Então nós precisamos tirar tudo isso, o que é externo, essas coisas externas, pessoas, conversas, barulho real, externo, e também os barulhos internos, que são as nossas preocupações, os nossos pensamentos, os nossos medos, ansiedades, inseguranças. Às vezes a gente tá lendo, mas eu tô pensando no que eu vou fazer no meu trabalho, eu tô pensando no que eu vou fazer pro almoço, eu tô pensando no boleto que eu tenho que pagar. E disse Deus, produz a terra e seres vivos. Nossa, eu tenho que pagar aquele boleto, meu Deus. E nós estamos o tempo todo com barulho interno na nossa cabeça, tanto os externos quanto os internos. Então, o que eu preciso, além de dedicar o meu tempo, perguntar para Deus e focar, ouvir o que Ele está falando. O silêncio traz esse foco de ouvir o que Deus está falando. Ele é fundamental nesse processo. E quando você dedicar esse tempo, quando você fizer o silêncio, ouvir o que Deus quis te falar sobre aquilo, é como se tivesse uma luz na sua cabeça, é como se seus olhos se abrissem e você dissesse, é isso, agora eu entendi. Qualquer dia eu conto aqui pra vocês a minha experiência de ter ficado 47 dias sem Instagram, totalmente sem Instagram, sem entrar, sem ver, sem publicar nada. Eu, uma pessoa que extremamente ativa, hoje eu já não sou tanto, mas eu era extremamente ativa no Instagram, com parcerias, com divulgações, com vendas de produtos, inclusive. E eu me propus a esse período. Na verdade, eu me propus a 30 dias e acabei ficando 47. Mas outro dia eu conto mais sobre isso. O que eu quero dizer é que nesse período em que eu silenciei esse barulho da minha vida, a minha vida espiritual, eu não sei nem explicar o nível que ela aumentou, a quantidade, né, de nível que ela subiu. Porque eu consegui ouvir a voz de Deus claramente do que Ele queria que eu fizesse. A minha obediência foi fantástica sobre o que Ele pediu. Claro, né? Isso tem muitas coisas que eu preciso melhorar com Deus. Mas o que eu quero dizer é que nesse período a melhora foi muito grande. Eu aprofundei na minha vida espiritual que eu precisava e eu estava falhando. Então, o silenciar o barulho é isso, é tirar o que está te distraindo, de certa forma, do momento em que você está focado em ouvir a voz de Deus, em ouvir, em refletir na palavra de Deus. Depois que você fez esse silêncio, entendeu, Deus revelou para você o que Ele quis dizer com aquilo, depois que os seus olhos se abriram, você fala, é isso que Deus quer me falar. Você precisa ir para a terceira estratégia. Não para por aqui, por incrível que pareça. Muitas pessoas acham que eu só preciso ler e entender. Nossa, é isso que Deus queria me falar. Agora eu posso ir embora. Não. Vem a terceira estratégia, que é a aplicabilidade. O que é a aplicabilidade? Analisar, em cima disso que Deus te falou, que Deus te revelou, de forma bem prática, como você vai colocar na sua vida isso que Ele te revelou. Como você vai aplicar na sua vida o ensinamento que Ele te deu. Isso também é fundamental. Por quê? É a prática que transforma a vida, é a prática que transforma tudo. A teoria e o entendimento não muda nada no mundo real. Se eu ler, entender, fechar a minha Bíblia e nunca mais lembrar daquela palavra, ela não serviu para nada na minha vida. Quer um exemplo? A cura do câncer. Imagina se um pesquisador, um médico, ele encontre a cura do câncer, ele entende o que tem que fazer, mas ele não faça. Ah, tudo bem, agora eu já entendi, não preciso fazer. Quantas vidas ele vai deixar de salvar, de curar, porque ele não colocou em prática aquilo que ele entendeu? A Bíblia é a mesma coisa. Nós lermos, entendermos e guardar, não praticar, nós estamos deixando de curar e de salvar a nossa própria vida. A mulher virtuosa de Provérbios.
é muito famoso, o livro é muito famoso, essa passagem é muito famosa, que a mulher virtuosa de Provérbios é o que nós mulheres devemos ser. Adianta eu ler essa passagem, entender, fechar a minha Bíblia e não me esforçar para ser a mulher virtuosa? Não adianta. Então, tudo que eu leio, que eu entendo que Deus me fala, eu preciso aplicar. É a aplicabilidade. E a aplicabilidade vem de obediência, porque a maioria das vezes o que Deus pede para nós, o que Deus nos revela através da Bíblia, vai contra as nossas próprias vontades, vai contra a nossa humanidade. Por quê? Volta lá na parte que eu disse que nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui na Terra querendo satisfazer as nossas necessidades terrenas, vontades, desejos terrenos, mas nós somos seres espirituais. Então, o que Deus quer que a gente faça é viva coisas espirituais. Deus vai revelar para nós coisas que nós devemos viver que vai contra a vontade terrena, que é o nosso desejo aqui hoje. Então, a aplicabilidade ela vem da obediência. Não é fácil, mas quando você aplicá-las, quando você colocar essas estratégias em prática e ver o resultado que acontece na sua vida, a transformação é inexplicável, só você vivendo mesmo para saber. Você vai entender que precisa fazer isso cada vez mais, se aprofundar cada vez mais. Além dos resultados serem maravilhosos, tem uma coisa que para mim ainda é mais importante. Nós estamos cumprindo, quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo o propósito pelo qual nós fomos criados. Porque Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Se você ler a Bíblia, refletir sobre ela, aplicar as 3 estratégias simples e fáceis, logo você vai entender. Porque em Gênesis já explica isso. Que nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. Ele nos criou para isso. Imagina você estar fazendo algo que custa para você, mas custa pouco. Você vai acordar meia hora mais cedo, você vai dedicar um tempo, você vai ler, refletir. Isso não é nada perto de você estar cumprindo o seu propósito. Você está cumprindo exatamente aquilo para o que Deus te criou. Olha, muitas pessoas dizem, qual é o meu propósito? Quero descobrir meu propósito. Tem milhares de vídeos. O que é o meu propósito? Muitas pessoas têm a vida vazia porque não sabem para que foram criadas. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, claramente diz que nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. Ele nos criou para isso. Simples assim. Então você vai estar com esse seu esforço, você vai estar cumprindo o seu propósito. Olha que coisa mais incrível. Então, faça um teste. Pegue um mês da sua vida, o próximo mês, fevereiro está começando. Pegue o mês de fevereiro e aplique essas 3 estratégias que eu te dei. Dedique esse tempo, faça silêncio para ouvir o que Deus está falando, reflita e aplique o que você refletiu na sua vida. No final de fevereiro, você me conta se não deu resultado. Curte esse vídeo, comenta aqui se você já faz alguma dessas estratégias ou como você tem esse tempo com Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que você quer que essa pessoa seja edificada em Cristo, que ela tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Um beijo no seu coração e que Deus derrame bênção sobre a sua vida.